Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Começo por vos dar as boas-vindas a todos, a todas e a todos, em nome do NERGA. É um prazer tê-los aqui e, sem mais demoras, chamava o Sr. Presidente do NERGA para nos dirigir algumas palavras. Excelentíssimo Sr. Presidente do PRR, Dr. Fernando Alfaiate, Excelentíssimo Sr. Presidente da AIP e caro amigo José Eduardo Carvalho, na sua pessoa, cumprimento todos os empresários presentes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Engenheiro Sérgio Costa, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes autarcas, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Professor Dr. Joaquim Brigas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores representantes de instituições públicas e associações, Excelentíssimos Senhores representantes dos órgãos de comunicação social, caros empresários, minhas senhoras, meus senhores. Por questões de saúde, a Senhora Ministra Doutora Ana Mendes Godinho não pode estar nesta sessão, com muita pena nossa. Desejamos-lhe uma rápida recuperação. O NERGA, enquanto associação empresarial, pretende ser a voz do empreendedorismo da região, contribuindo assim para o desenvolvimento económico, social e da coesão territorial. O reforço do tecido empresarial do interior carece de instrumentos específicos de apoio ao investimento e à captação de talento. No interior, além dos vários constrangimentos e das dificuldades existentes, devido aos elevados custos de contexto, temos falta de empregos qualificados e falta de mão de obra em setores-chave, um problema acentuado com elevados custos para a competitividade empresarial da região. Para acelerar o crescimento económico, é absolutamente fundamental fortalecer o tecido empresarial, apoiando as empresas existentes e fazendo aparecer e multiplicar novos projetos. A orientação dos fundos europeus em prol da competitividade e sustentabilidade é outra prioridade para atingirmos o desenvolvimento pretendido, mediante uma execução rápida, transparente e eficaz dos fundos. Com o impulso do PRR e do PT 2030, reorientados para as empresas, que permitam uma transformação digital e ambiental e que possam alavancar a competitividade das empresas, tendo como base uma desburocratização geral. Qual a vantagem competitiva da nossa região? Seguramente que alguma vantagem competitiva por nós identificada, na prática, não é suficiente nem relevante para que os investidores decidam implementar novos projetos na região. O resultado está à vista. Nos últimos 10 anos, quantos investimentos externos conseguimos captar para a região? Mesmo muito poucos. É urgente criar uma vantagem competitiva para a captação de investimento e para a atração de recursos humanos qualificados para a região. Os anteriores quadros comunitários, programas de governo e orçamentos de Estado já previram uma discriminação positiva ao investimento nos territórios de baixa densidade, sendo que não foram suficientemente eficazes, pois não conseguimos atrair mais investimento e aumentar a população. Pelo contrário, a população diminuiu e muito. Para que possamos atrair investimento e população, é necessário criar uma vantagem competitiva para o nosso território. Assim, não é suficiente que o PT 2030 e o PRR promovam uma discriminação positiva para os nossos territórios. Estes programas têm de promover uma discriminação altamente positiva. Na prática, a intensidade da eficácia desta medida deve ser de tal forma que, quando um investidor decida planear um projeto, ele toma a decisão de o implementar na nossa região porque tem benefícios fiscais, majorações das suas candidaturas e mão de obra qualificada, que realmente compensam deslocalizar-se para os territórios de baixa densidade. Com a criação de investimento de valor acrescentado, existe a oportunidade de fixar os nossos jovens, pois continuamos a exportar talento. De igual forma, a atração de recursos humanos qualificados do litoral para a nossa região só conseguirá ser eficaz se a fiscalidade, essencialmente ao nível do IRS, for altamente efetiva, pois não é com potenciais ganhos insignificantes que as famílias
tomam a decisão de vir para o interior. Em suma, só teremos uma vantagem competitiva para a atração de novos investimentos com uma discriminação fiscal e de majorações das candidaturas a fundos comunitários altamente positiva. É de vital importância que as medidas a tomar até 2030 contenham o requisito de elevada previsibilidade temporal, pois não é com alterações sistemáticas à legislação que iremos conseguir alavancar a captação de investimento. Sabemos de onde vimos, mas também sabemos onde queremos chegar. E, caros convidados, é hora de criar uma verdadeira união entre regiões para criarmos políticas de desenvolvimento que permita criar uma vantagem competitiva para a sustentabilidade do tecido empresarial atual, bem como para a atração de pessoas e de empresas. O NERGA não poupará esforço no reforço da coesão económica e social, através de uma atitude interventiva e exigente junto das partes interessadas. Contamos com o vosso apoio. Bem-aja. Obrigado, Sr. Presidente do NERGA, pelas pistas que nos deixou, até para orientar o debate que se seguirá. E agora pedia então ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda que nos dirigisse também algumas palavras. Bom dia a todas e a todos. Sr. Presidente do NERGA, bem-aja pelo convite formulado à Câmara Municipal da Guarda para aqui estar neste almoço-debate. Em si, cumprimento todas as empresárias e todos os empresários aqui presentes, caros colegas autarcas, presidentes de Câmara, de Junta de Freguesia, caro doutor Fernando Alfaiate, é um gosto recebê-lo aqui na Guarda, afinal de contas é um dos responsáveis também por estas discussões e, portanto, certamente hoje ficaremos mais elucidados sobre algumas matérias, ou, se não mesmo, fazer despertar a curiosidade sobre outras, mas depois já o iremos ouvir mais tarde. Caro José Carvalho, Presidente da AIP, seja sempre bem-vindo à Guarda. Senhoras e senhores funcionários técnicos do NERGA, do Núcleo Empresarial da Região da Guarda, à Comunicação Social aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. É primordial falar sobre estratégia do futuro, sempre primordial falar de uma estratégia do futuro de uma região ou de um país. É um exercício que nós portugueses no passado, apesar de muitos planos e muitas declarações de boas intenções, não seguimos com a determinação que talvez todos deveríamos. Se fizermos algum exercício de memória, todos nos recordaremos com certeza de muitos planos que no passado apenas ficaram simplesmente no papel. No entanto, sou daqueles que considera fundamental estabelecer e definir onde queremos chegar como região e país e elaborar estratégias para alcançar essa visão que não pode ser utópica. A estratégia Portugal 2030 é ambiciosa e pretende fazer da próxima década um tempo de recuperação e convergência de Portugal com a União Europeia, assegurando coesão social e territorial e resiliência nos nossos territórios. Essa estratégia tem como base 4 grandes temáticas centrais para o nosso desenvolvimento económico e territorial. Um melhor equilíbrio demográfico, mais inclusão e menos desigualdade, colocando as pessoas em primeiro lugar. A qualificação dos nossos recursos, a digitalização e a inovação, a transição climática e a sustentabilidade dos recursos e, por último, um território competitivo a nível externo e coeso internamente. Esta agenda nacional, se fosse o resultado de um diagnóstico do que falta à nossa região e principalmente dos problemas da Guarda, não admiraria ninguém. É aqui nos territórios de baixa densidade que se joga muita da competitividade e do desenvolvimento sustentável do nosso país. Se conseguirmos que os nossos territórios alcancem o desenvolvimento dos territórios do litoral e principalmente de Lisboa e do Porto, com certeza que o nosso país daria um enorme salto na aproximação aos níveis europeus de desenvolvimento. Desde 2020, Portugal tem divergido face à média europeia. Citando
o conjunto de possibilidades de produção, em que Portugal está com 84% da média da União Europeia, dos 28, e em 2014 diminuiu ainda para 77% da média da mesma União Europeia dos 28. Este facto é comprovado pela taxa de crescimento média anual do PIB de Portugal, abaixo da média da União Europeia, 2,1% para 2,9%, apenas superior à Itália ou à Grécia. Os territórios de baixa densidade têm de começar a ser considerados como uma folha em branco, em que podemos desenhar sem cometer alguns erros do passado que contribuíram para a falta de coesão do nosso país. Para isso temos a certeza dos fundos europeus até 2030, seja o Portugal 2030, seja o PRR. Esta derradeira oportunidade permite ao centralismo de Lisboa novas oportunidades para desenvolver Portugal como um todo. Insistir no interior deve ser encarado como uma prioridade. Um território de oportunidades, como já o foi noutras alturas, na Reconquista Cristã, se recuarmos algumas centenas de anos. A Guarda quer ser uma das cidades médias nos territórios de baixa densidade com maior aposta na competitividade, potenciando a exploração sustentável dos seus recursos endógenos e o desenvolvimento rural. E aqui, o Plano de Recuperação e Resiliência tem o seu papel primordial. No PRR, o clima e o digital representam mais de metade da sua dotação e daquilo que significa este plano. A sustentabilidade e o digital serão um fator de diferenciação das empresas e dos territórios num futuro próximo. É nosso objetivo tornar a Guarda num verdadeiro hub do interior, um hub tecnológico e do empreendedorismo do interior de Portugal alicerçado na transição digital. Um hub que será a verdadeira agência de desenvolvimento deste território. Um hub onde o empreendedorismo e a inovação serão peças-chave e conduzirá a alguns dos grandes investimentos dos próximos anos. Mas a Guarda quer diversificar a sua base económica para assegurar a sua competitividade externa, seja na logística, com os parques empresariais, com a plataforma logística, com o Porto Seco, seja na aposta do seu cluster automóvel ou na aposta do turismo sustentável de natureza com os passadiços de Mondego. Não podemos esquecer também da atração dos nómadas digitais e das empresas de base tecnológica digital, cujos recursos humanos procuram cada vez mais uma qualidade de vida que o interior, o nosso interior, a nossa região, pode oferecer. A Câmara da Guarda tem procurado ter uma relação de proximidade com as empresas, facilitando o investimento e a agilização da burocracia, que é o verdadeiro inimigo da criação de emprego e da criação de riqueza. A Guarda está na terceira fase de expansão da sua plataforma logística, com resultados excepcionais na procura dos seus novos lotes para empresas. A Guarda é amiga do investimento e do emprego. No entanto, a Guarda, todos nós, devemos querer sempre mais. Esta procura de novos espaços para a localização de empresas tem revelado desafios que implicam novas formas de gestão das nossas áreas empresariais. Necessitamos de uma gestão dessas áreas mais ágil e mais dedicada unicamente à satisfação das necessidades das nossas empresas. Temos de saber criar um novo modelo e uma nova gestão profissionalizada, mais profissionalizada das nossas áreas empresariais. Só assim poderemos dar resposta aos nossos empresários, aos investidores que nos procuram e ser proativos na procura de mais investidores na Guarda. Temos de ser verdadeiros angariadores de investimento e novas oportunidades de criação de riqueza na nossa região. Este é o caminho que queremos trilhar pela Guarda. Por outro lado, temos que ser capazes de atrair recursos humanos verdadeiramente qualificados para as nossas empresas. E aqui temos de dar condições para oferecer uma prestação em rede dos serviços públicos de excelência. A educação, a saúde, a cultura e o associativismo têm forçosamente de ser fatores também de atratividade e fixação de recursos humanos capacitados para alavancar as nossas empresas e a nossa região. As empresas não conseguem crescer sem recursos humanos capazes. A Guarda e a nossa região também não. É esse desígnio que todos temos de perseguir. É esse o objetivo que temos que alcançar com a vossa ajuda, de todas as empresárias e todos os empresários. Só em rede poderemos crescer todos. Só trabalhando em conjunto poderemos vencer os desafios do desenvolvimento económico. Por isso, queremos um hub aglutinador das nossas áreas de apostas estratégicas e onde os atores locais, nomeadamente o Instituto Politécnico da Guarda, o NERGA, a OLS, as escolas e as empresas,
aportem um enorme valor a esta estratégia integrada. Queremos uma verdadeira estratégia territorial, pensada e assumida por todos, que permita atrair empresas e investimento, criando uma região bandeira do interior, aportando valor não só à região centro, mas a todo o país. Todos queremos um concelho e uma região criativos, prósperos e sustentáveis. Todos somos importantes na dinamização e na criação de condições para inverter o fluxo de migração que este território sofreu durante décadas. Acreditamos na Guarda e em todos os guardenses. Bem-ajam. Eu gostava de esclarecer que o PRR é exatamente um instrumento financeiro que surge com esta característica extraordinária de atuação, pelo facto de, não estando previsto inicialmente no quadro financeiro plurianual, os quadros financeiros plurianuais são definidos no âmbito da Comissão Europeia por um período de 7 anos e, portanto, estávamos, digamos assim, a preparar o próximo quadro financeiro plurianual, a iniciar-se em 2021-2027 e surge, portanto, uma crise social e económica relacionada com a pandemia que levou a Comissão Europeia a criar um instrumento extraordinário designado Next Generation que, no fundo, vai captar recursos adicionais esses que não vêm propriamente do orçamento da União Europeia. Foi uma canalização, uma obtenção de recursos adicionais ligados a financiamento por parte da própria Comissão Europeia em nome dos Estados-membros, que foi ao mercado levantar esse financiamento para, com períodos de reembolso a 30 anos, poder desenhar para cada país um plano para recuperar a economia, para a tornar mais resiliente, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, e, portanto, esse foi o início. E este programa, este pacote mais alargado, designado de Next Generation, tem também uma componente muito forte que todos os empresários certamente observaram com agrado na altura do confinamento, quando houve o programa a apoiar, o programa que desenvolveu esforços do ponto de vista de fortalecimento da tesouraria das empresas quando estas se encontravam na altura fechadas, na altura do confinamento. E, portanto, foi nessa altura criado este grande pacote de apoio a nível europeu. Todos os Estados-membros prepararam, na sequência desse primeiro REACT, ou seja, nesse primeiro programa de financiamento de menor curto prazo ao financiamento das empresas, à tesouraria, prepararam investimentos mais estruturantes que têm a ver com investimentos para a década, digamos assim, acoplados num plano de recuperação de resiliência. Portugal foi um dos pioneiros a apresentar esse plano, ou seja, todos os países até agora, dos 27, praticamente todos eles apresentaram o plano, faltam 3 países a apresentarem o plano, já estamos em plena execução. Do ponto de vista no ponto de vista de recebimento da Comissão Europeia, estamos a 20%, ou seja, na semana passada recebemos a primeira tranche que nos coloca em 20% de recebimento desses valores. Uma questão aqui também importante realçar é que a gestão do Plano de Recuperação e Resiliência é uma gestão centralizada na Comissão Europeia. Quem faz essa ligação e o órgão nacional de coordenação e monitorização que faz essa ligação com a Comissão Europeia é a estrutura Recuperar Portugal, a qual eu represento, e portanto, são modelos de execução diferentes daquilo que estamos habituados nos incentivos às empresas, nos fundos FEDER, FSE, que têm a ver com fundos de coesão, que consistem já em regulamentação ao longo dos anos e que têm aqui, portanto, características diferentes. O objetivo também era introduzir aqui alguma simplicidade e celeridade, de forma a que se comprove a execução do projeto
ou do plano, melhor dizendo, através de resultados, através de indicadores de desempenho e não através da apresentação de, vulgarmente dizendo, faturas. Portanto, é o Estado-membro, portanto, Portugal, que no caso tem que apresentar o cumprimento de determinadas marcos e metas ao longo dos diversos 6 meses em que estes estão calendarizados, sem ter que submeter pedidos de pagamento, como acontece nos fundos da coesão, com comprovação de faturas. E, portanto, isso tem introduzir aqui alguma início de facilitação desse ponto de vista. Esperamos que as auditorias depois não nos introduzam aqui nenhum garrote, nenhuma outra questão que nos possa, porque no final do dia, obviamente, o dinheiro tem que ser justificado, onde é que ele é aplicado. Uma característica também especial do PRR é que o PRR demonstra um conjunto de investimentos que já estão, portanto, definidos. Eu queria apresentar ali o quadro, mas parece que não está. É para baixo. Está bom. Isto tem sempre razão. Só passar aqui rapidamente. Este é o conjunto das 20 componentes que o PRR tem. Estas 20 componentes foram elaboradas segundo um quadro estratégico que eu já, de referencial estratégico, que aqui o Sr. Presidente da Câmara também já realçou, portanto, a estratégia PT 2030, mas já lá vou a esse aspecto. O que eu queria realçar aqui tem a ver com a estrutura macro deste programa, que tem as tais 20 componentes, previamente desenvolvidas, submetidas à Comissão Europeia, e cada uma destas componentes tem depois um conjunto de investimentos. Ao todo são 83 investimentos que aqui estão e depois ventilados por cada uma das 20 componentes, e existem também um conjunto de reformas, 32 reformas associadas a esses investimentos. Outra característica inovadora para estes planos de recuperação e resiliência é que existem investimentos, ou melhor dizendo, reformas associadas a investimentos. E uma coisa tem que andar a par com a outra. Por exemplo, dou-vos um exemplo: se houver a reforma relacionada com a saúde mental, isto tem a ver depois com investimentos em áreas relacionadas com essa reforma, sejam hospitais, sejam formas de tratamento, aquilo que for. Portanto, se há uma reforma associada ao mercado de capitalização, isso depois tem a ver com a montagem de um fundo de capitalização para as empresas. Portanto, há sempre uma base de referência, uma base legislativa, regulamentar, que vai ter a sustentação dos investimentos. Não sei se ainda disponho de mais algum tempo. José Eduardo, estou... Depois, com algumas perguntas, vamos completando os espaços que ficam em branco. E, portanto, passava a palavra então ao Sr. Presidente da Direção, José Carvalho, da Associação Industrial Portuguesa. Bem, boa tarde. Eu também gostava de agradecer ao Orlando Faísca o convite que me fez para estar presente. Dar também fazer um cumprimento ao engenheiro Sérgio Costa e todos os autarcas aqui presentes. Também um abraço e um cumprimento ao Dr. Fernando Alfaiate, que é um grande quadro da administração pública, e com a saída do Dr. Nelson de Sousa do Governo, isto é preciso alguém que perceba destas coisas. A saída, estou plenamente convencido que a saída do Dr. Nelson de Sousa é uma perda muito grande para estes instrumentos e para esta política pública de apoio às empresas. E, portanto, é bom que preserve e que nestas estruturas pessoas com a capacidade técnica e o conhecimento do Dr. Fernando Alfaiate. Uma última palavra também eu gostava de cumprimentar o Luís Veiga, que já não o vi há muito tempo. É um velho amigo destas andanças e de companheiro destas andanças e uma mais-valia para esta região. E, finalmente, render homenagem aos empresários, aos autarcas e responsáveis pelos ensinos superiores destas regiões,
eu conheço bem, porque também fui dirigente associativo e tive negócios, obviamente numa região com desafios não tão complicados como este, mas também sei dar o valor a isso. Bem, o desafio que me pediram foi que era para falar um pouco sobre a estratégia e a perspectiva nesta intervenção inicial, sobre o que se irá passar nos próximos 10 anos. Mas eu, de facto, não vou fazê-lo. Tinha aqui algumas ideias preparadas, mas não iria fazer. Porque realmente, se nós repararmos o que é que se passou nos últimos 10, passaram-se coisas que nunca nenhum de nós imaginava e, portanto, introduziram alterações e ajustamentos de qualquer estratégia que não vale a pena estar a falar em ficção. Dado que o Dr. Fernando Alfaiate entrou logo no PRR, que é uma das coisas, se calhar, que tem muito mais interesse em falar aqui, de estar a definir estratégias e análises de perspectiva do que se irá passar daqui a 10 anos, eu gostava-lhes de dizer o seguinte sobre isso. Eu acho que o tecido empresarial neste momento está segmentado em 2 grandes blocos e à medida que vão aparecendo estas crises, da pandemia, agora da invasão russa, ainda se acentua mais. E que segmentos são esses? Um segmento onde há grande rendibilidade, grande produtividade, onde se pagam salários elevados, onde há balanço, onde há dimensão, onde há investigação e desenvolvimento, onde há estoque de capital, onde há um perfil exportador. E depois há um outro segmento de empresas em que há pauperização de capitais próprios, onde há balanços degradados, onde há evitamentos e dívida a mais, e elevadas necessidades de fundo maneiro. E é este segmento que está fortemente representado nas 132 mil empresas, que neste momento apresentam resultados líquidos negativos, das 458 sociedades comerciais que nós temos, e nas 125 mil que têm capitais próprios negativos, e nas 166 mil que têm EBITDAs negativos, e nas 83 mil que têm EBITDAs que não cobrem os gastos financeiros. Quando se aprovou o PRR, houve uma grande expectativa, expectativas extremamente elevadas. E à medida, e atingiu todos os segmentos da estrutura empresarial portuguesa, inclusivamente neste último segmento que há pouco falei. Mas à medida que as coisas vão avançando, começamos a ver nos inquéritos que se passam ao contexto empresarial que há uma deflação nessas expectativas. E qual é a principal razão? A principal razão é, eu acho, que não se percebeu o que é o programa e qual é a sua essência. E eu vou tentar descrever de forma muito sucinta aquilo que eu acho que é o programa. Em primeiro lugar, é um programa de estímulos para combater uma recessão. Já veio tarde para combater a recessão provocada pelo Covid, porque já estamos numa fase de contraciclo, mas veio muito bem a tempo para combater a recessão que pode vir, deriva da inflação e até da invasão russa. Veio muito a tempo. Em segundo lugar, é um programa de alívio de pressão sobre as contas públicas, estimulando a economia. Há um conjunto de investimentos que vão ao PRR que poderiam ir ao Orçamento Geral do Estado. Alivia-se as contas públicas, estimulando a economia. Em terceiro lugar, espera-se que a elevada afetação de recursos financeiros ao CAPEX público, são 10 mil milhões, provoque efeitos significativos na economia. É o que se espera. Verificamos também que 18% do montante de todos estes incentivos, e se calhar essas percentagens já não são as mesmas, digo depois ao Dr. Fernando Alfaiate para os corrigir, mas estão afetas a 2 prioridades da mudança estrutural da economia portuguesa, que são a capitalização e a inovação. O que é que deixa de fora? Deixa de fora o redimensionamento empresarial e o reforço da capacidade exportadora. Mas mais grave do que isto, não é mais grave, não tem gravidade nenhuma, é o que é. Até por exigências comunitárias, 2/3 de todo este pacote está afeto à transição energética e ao digital. E perante isto eu pergunto, será que são as microempresas e as pequenas empresas que podem liderar os grandes projetos da digitalização e da transição energética?
Portanto, é óbvio que não. E, portanto, começamos aqui a ver que havia muita esperança relativamente a um programa que não se destina a este segmento. Qual é o modelo? Mas tem um modelo que eu considero extremamente importante, porque isto incentiva a cooperação empresarial, os consórcios. Só se pode conceber e dinamizar projetos se fizermos consórcios. Por outro lado, incentivam também a cooperação entre as empresas e os institutos, os sistemas de inovação e investigação científica e as universidades. Chegou a altura de alguém obrigar a fazer isto. É a política pública que o faz. Se nós formos ver as agências mobilizadoras, desde 2.000 tal entidades que fazem parte, que apresentaram propostas para as agências mobilizadoras, estava este tipo de consórcios. E depois privilegia a liderança dos consórcios às 7.800 grandes e médias empresas, que é aquilo que só existe neste país. Aquilo que existe neste país são 7.608 grandes e médias empresas. Portanto, o que é que se espera disto? O que se espera disto é que os efeitos multiplicadores do CAPEX público possam ter efeitos significativos na economia nacional. Segundo, espera-se que a cooperação entre um número pequeno, mas relevante, de empresas e entidades de investigação e do sistema científico e tecnológico possam produzir novos bens, e aqui é que eu realço isto, produzir novos bens e serviços inovadores com capacidade de transformar o tecido produtivo do país. Portanto, de facto, é muito ambicioso o projeto. E se isto falhar, se falhar, com certeza que não há de ser pela culpa e pela capacidade técnica do Dr. Fernando Alfaiate que isso pode surgir. Portanto, neste momento não vale a pena andarmos aqui a discutir se a afetação em parte pública e privada foi a mais adequada. Nem vale a pena andarmos aqui a perder muito tempo se o investimento público, inicialmente planeado no Orçamento de Estado e que agora é financiado pelo PRR, deveria permitir uma redução de impostos sem afetar o saldo orçamental. Outros países o fizeram, a Alemanha fez e a França fez. Se deveria concentrar um reforço na capacidade exportadora, fez a França. Ou se deveria mobilizar todas as subvenções e todos os empréstimos, mesmo à custa do agravamento do déficit público, como fez a Grécia e como fez a Itália. Quer dizer, neste momento a prioridade já não é essa. Quer dizer, a prioridade neste momento é que as candidaturas sejam aprovadas, e que é importantíssimo, e que a sua ordenação seja feita de acordo com o potencial que essas candidaturas têm para transformar a economia portuguesa, que é um grande desafio para todos, nomeadamente para quem avalia as candidaturas, e em segundo lugar, se há capacidade de execução, porque o PRR veio triplicar a capacidade de adjudicação feita pela administração local e central. Triplicar. Aquilo que fazia no ano, tem agora de fazer por 3 vezes. E este é o grande fator de risco do programa. Por último, eu não sei se é verdade, mas eu creio que vai haver, pelo facto de Portugal e Espanha terem tido um atraso no relançamento económico devido ao Covid, que teve um relançamento mais tarde, mais tardio que os outros países da Europa, vai ser reforçado o PRR em 1,1 milhões de euros. Não sei se é verdade, se isto corresponde à verdade, se não. Se porventura o for, eu achava que há aqui 2 prioridades que deviam ser estudadas. Uma, o redimensionamento empresarial. Já podemos falar nisso, em questões que poderão eventualmente ser colocadas. E o segundo, em setores a montante e a jusante da indústria de defesa face àquilo que se vai passar relativamente à segurança da Europa. Portanto, eram estes traços, esta caracterização que eu estava a fazer sobre o PRR e deixar claro o que é que o programa dá, a importância que tem e aquilo que não dá. Obrigado aos dois por esta apresentação, primeiro do PRR, e para todos percebermos melhor de que forma é que se articula, quais são as prioridades, e também esta visão prospectiva que tivemos agora, e até algumas pistas para maximizar, se quisermos, o acesso aos instrumentos de financiamento para a economia a que vamos poder ter acesso nos próximos anos.
Eu tenho aqui tenho algumas questões que gostava de vos colocar, serão comuns para ambos, e, portanto, começava desde já perguntando-vos, dentro da vossa área de atuação e da vossa experiência na forma como têm visto a evolução da economia portuguesa, de que forma é que veem que as empresas portuguesas, e se quisermos até descer a um nível mais micro, as empresas da região centro, porque são elas que estão aqui representadas em maior número, se podem posicionar para subir na cadeia de valor na próxima década, com os instrumentos a que neste momento se desenham e a que vamos ter acesso. Começo eu? Sim, para dar aqui descanso. Ok, certo. Muito bem. Eu acho que o posicionamento das empresas deve ter por base toda a estratégia que está definida para a próxima década e que acompanha, portanto, todo um quadro financeiro que está associado a esta estratégia. Tinha ali um gráfico relacionado com os montantes distribuídos, se pudéssemos recuperar era importante, e portanto, só para dar nota da... Está aqui. É com os montantes financeiros... Já não estava. Pronto, não há problema. Era um gráfico que demonstrava, portanto, todos os montantes financeiros relativos a esta próxima década, compatibilizando aquilo que é o PT 2020, aquilo que será o PT 2030, aquilo que é o PRR, é exatamente este. E portanto, estabelecendo ali uma soma de cerca de 61 mil milhões que estão disponíveis para financiamento e que causa aqui aquilo que o Sr. Presidente da AIP também estava aqui a salientar, uma pressão grande na procura do ponto de vista da implementação. Primeiro temos o desafio, obviamente, de acabar com o PT 2020, no sentido de que faltam ainda 2 anos de execução para este programa. É importante porque as empresas estão ocupadas em concretizar esses projetos e os seus fornecedores estão, portanto, também ocupados a fazer as obras para essas entidades e para essas empresas. Portanto, sobrepõe-se a isso aquilo que é o PRR, que já começou, portanto, a sua execução e tem necessidade de obter também, portanto, oferta de equipamentos, de mão de obra para a concretização de todo este plano, de todos estes investimentos. O PT 2030 ainda não iniciou, vai iniciar durante este ano e, portanto, irá ser uma terceira força que coloca pressão sobre este investimento, não só em termos de investimento público, mas também investimento privado. E aqui realçar uma coisa, que o PRR, como vemos ali naquela figura, representa 26% de todo este quadro financeiro. Portanto, quando falamos de investimento para a próxima época, ou para a próxima década, melhor dizendo, cingimos sempre a nossa conversa sobre o PRR. Mas há mais financiamento para além daquilo que é o PRR. Portanto, toda a estratégia 2030, e daí eu começar por dizer que era importante as empresas olharem para essa estratégia 2030, sabendo quais é que são as orientações dadas pela Comissão Europeia, dadas a nível geral e que têm reflexo no nosso país, concretamente quais são os investimentos importantes e prioritários ou as áreas que devem apostar. Nomeadamente, como já aqui foi referido, a transição climática, a transição digital, são 2 aspectos que devem ter em consideração. Até pelas experiências que temos tido, porque são, por vezes, experiências
forçadas, ou seja, são mudanças forçadas, melhor dizendo. Houve modelos de negócios que tiveram que ser alterados. A questão do digital foi colocada forçosamente no dia-a-dia das nossas empresas, nas nossas escolas, nas nossas famílias e, portanto, este aspecto é importante, dá um sinal de mudança do ponto de vista de paradigma, do ponto de vista de investimento para as empresas que devem estar atentas a isso. E depois lá está, há um conjunto de políticas públicas de apoio ao investimento que não tem reflexos históricos com esta dimensão e que têm que ser aplicados, rigorosamente aplicados do ponto de vista de objetivo e de prioridades, para não fazermos os mesmos erros do passado, aplicá-los bem, para que introduzam um efeito estruturante e consigam trazer impactos positivos. Esse é um aspecto importantíssimo. Falou o Sr. Presidente da AIP sobre a questão das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras são um investimento que nós temos aqui no PRR com uma procura muito elevada. Foi lançado um concurso e tivemos, obviamente, uma aderência muito grande. Estão 64 agendas mobilizadoras, digamos assim, numa fase final de seleção. Aquilo que nós pretendíamos seriam números muito próximos de 10, 20, mas apercebemos que existe qualidade e existem possibilidades de chegarmos além dessa aprovação. Talvez não só com recursos PRR, mas com outros, do PT 2030, que existam, ou outras soluções que possam existir. Porque, de facto, houve uma mobilização muito grande em torno de um conceito que se falava teoricamente há muito tempo, que tinha a ver com a transferência do conhecimento das universidades para as empresas e na capacidade das empresas se juntarem entre parceiros para constituírem novos produtos ou novos serviços que tenham um impacto grande e relevante para a mudança do perfil de especialização do país. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que com isto nós ganhamos vantagens competitivas, ganhamos capacidade de projeção internacional do ponto de vista de exportação. Para que isso se faça, não se pode fazer por uma empresa, não se pode fazer só com um ator. E então, daqui estas agendas que mobilizam um conjunto de empresas, mobilizam universidades, centros tecnológicos, associações, para poderem concretizar uma alteração que se pretende. Temos muita esperança que aqui se produzam grandes resultados. Vamos ter decisões, possivelmente, sobre estas 64 agendas mobilizadoras, ainda antes das férias, digamos assim, e pretendemos encontrar uma solução também de financiamento para as restantes. É claro que não depende de nós, estrutura de missão, mas dependerá de um desígnio que também o Governo quer alcançar, porque já o anunciou, e que cruza-se com mais uma questão que foi referida, que tem a ver com o reforço que se fala do PRR. Será concretizado também esse reforço durante este ano, ou seja, a partir do final do primeiro trimestre. Já está previsto que esse reforço anda em torno de 1.600 milhões, e que tem a ver com, obviamente, compensações que de início não foram tidas em conta quando se calculou a distribuição pelos Estados-membros e que agora com projeções, agora não com projeções, mas com realidade do ponto de vista de consequência a nível da pandemia e de crescimento económico, se constatou que Portugal, pelas regras e pelo regulamento, tem direito a mais esse envelope. E se fará um reforço adicional no PRR, que se fala que poderá ir para determinados setores, mas isso é orientação política e estratégica que deverá ser tida em conta nos próximos meses. Obviamente, sobre isso nada sei, portanto, a única questão que nós temos aqui que manter é que esse quadro de referência
estratégica que falei no início, ou seja, os investimentos têm que ir direcionados para aquilo que são as recomendações do semestre europeu que a Comissão Europeia faz e emite regularmente para os países, têm que ser cumpridas, este dinheiro tem que ir colmatar essas dificuldades. Por outro lado, quer do ponto de vista de incorporação de transição climática, quer do ponto de vista de incorporação de transição digital, há um limite mínimo que deve ser mantido e cumprido. Portanto, para a questão climática, 37%, atualmente o PRR tem 38%, mas o 37% tem que ser metido com o reforço, tem que ser mantido, digo, e transição digital, que o limite é 20% e atualmente está em 22%. Portanto, mas são orientações estratégicas que muitos Estados-membros, comparativamente a Portugal, uns têm mais alto, mais baixo, mas não podemos olhar só para o PRR, temos que olhar para isto como uma forma sistemática e olhando não só para a questão de investimento estruturante nas agendas mobilizadoras, mas também iniciativas pequenas que são necessárias do ponto de vista local, como o programa Mais Coeso, como outros programas que já existiram aqui no passado de apoio a criações de postos de trabalho mais locais, para pequenas iniciativas locais, que também são importantes, não estarão no PRR, mas estarão no PT 2030. Tudo isto tem que ser entendido como de forma sistemática e de forma abrangente, porque senão estamos só a falar de parte do problema. Obrigado. José Carvalho, a sua visão para a próxima década também passa por esta intensificação da cooperação empresarial entre empresas e também com o sistema científico e tecnológico, até como forma de alguma forma contornar a questão que levantou acerca do redimensionamento que seria necessário fazer nas empresas portuguesas? Sim, isso de facto é óbvio. Quer dizer, nós quando pensamos nos caminhos a tomar pela economia portuguesa e como é que se some na cadeia de valor, há aqui duas coisas que são essenciais. O melhor caminho para a economia portuguesa era existir uma boa política de concorrência, apostar todas as fichas no crescimento e deixar as empresas ganhar dinheiro. Quer dizer, por vezes nós complicamos as coisas com muitos conceitos técnicos, que o essencial é isto: deixar as empresas ganhar dinheiro. E quais são os obstáculos que impedem as empresas ganhar dinheiro? Primeiro, uma política fiscal. Uma política fiscal duradoura, que penaliza o lucro, a poupança e o trabalho, em vez do consumo. Nós, neste momento, temos a quarta taxa maior implícita sobre o rendimento de pessoas coletivas da OCDE. A quarta pior taxa. E somos perfeitamente afetados pela instabilidade e pela morosidade fiscal. Estima-se que haja 7% do PIB, à volta de 16 mil milhões de euros, em litigância fiscal entre a administração tributária e os contribuintes e as empresas. É uma loucura. Já viram o que é 16 mil milhões? Se porventura a administração tributária perder 50% desta litigância, o impacto que isto tem nas contas públicas. E normalmente perde mais. Então, se for dirimido nos tribunais arbitrais, perde mais. A segunda é a legislação laboral. A legislação laboral não permite o ajustamento remuneratório à evolução dos ciclos económicos. E é enquadrada por uma Constituição que proíbe os despedimentos, mas não impede as falências. Esse é o segundo. O terceiro, temos a dívida pública. O peso que a dívida pública que tem na economia portuguesa é uma mala muito pesada que temos às costas e que nos impede. Isto afetou, de sobremaneira, até os próprios apoios que foram dados no Covid, comparativamente com outros países.
Mas também não podia ser mais. Não se podia dar mais. Representou à volta 5% do PIB. Houve países como a Alemanha representou 15%, e explica até o tardio relançamento económico da nossa parte, mas alguém em plena consciência podia exigir mais do que aquilo que se foi feito? Eu duvido. Depois o endividamento das empresas. Sabem qual é o endividamento das empresas? 276 mil milhões de euros. É superior ao PIB. E, portanto, nós temos de refletir se neste momento aquilo que nos faz falta é financiamento ou mais dívida ou capital. E daí a estratégia que eu considero positiva de assentar e colocarem também todas as fichas, uma parte do PRR, na capitalização. O redimensionamento, eu já falei, eu ando sempre a falar nisto, há muita gente a falar nisto, e aqui a pena é que nem há no PRR, não vai haver no 2030, instrumentos que combinem sistemas de incentivos e sistemas financeiros para o redimensionamento. Alguém acredita que possamos ter melhores salários, reforçar a capacidade exportadora, apostar fortemente na evolução, na inovação das empresas, quando 50% do emprego está nas microempresas? É difícil. Eu acho que é muito difícil. Vocês acham que é possível um país crescer quando só tem 7 mil empresas grandes e médias? Mas porquê é que não há apoios às fusões e aquisições? Porquê é que teimosamente andamos nisto há 20 anos e continua a não haver uma política pública que aposte fortemente no redimensionamento? Eu sei que é muito difícil, eu também já passei por uma fase dessa e houve um excesso num processo de fusão. Sabemos que é difícil, a cultura empresarial portuguesa não. Mas quando a cultura empresarial não o fomenta, sendo uma necessidade, a política pública tem de o fazer. Eu vou-lhes contar um exemplo, até vou ler aqui. Em 2012, perante estas dificuldades todas, 2012 foi a plena crise da crise financeira. O Estado estava a vender tudo e nós só não vendemos aquilo que não podemos, nessa altura. E veio o professor Sérgio Rebelo dos Estados Unidos, um dos maiores economistas portugueses, e reuniram-se em Lisboa com 30 empresários, onde ele estava também, eu lembro-me, o engenheiro Belmiro de Azevedo. O professor Sérgio Rebelo olhou, havia um desânimo total, recordem-se o que se passou em 2012, com certeza todos vós, não foi assim tão longe como possível. E ele diz assim: não se deixem assustar pelas condicionantes macroeconómicas ou políticas que influenciam a competitividade das vossas empresas. Não desperdicem energias, nem vossas nem dos vossos quadros, na exigência das chamadas reformas estruturais como forma de aumentar a performance das vossas empresas. Os senhores andam há 20 anos à espera dessas reformas estruturais e vão esperar mais 20. Preocupem-se em melhorar a qualidade de gestão das vossas empresas, voltem-se para dentro delas, coloquem a ênfase nos extremos da cadeia de valor, concentrem-se no cliente, vendendo o que ele quer e adequando o produto de serviço às suas exigências. E eu creio que foi isto que muitos de nós fizemos. Abandonámos as exigências das reformas estruturais, isso ficou para as confederações, e ficou para a política, para os partidos políticos, e agarrámos às empresas, e foi assim que conseguimos sobreviver ao longo destas crises. E é aquilo que vai suceder no futuro. Obrigado. No contexto da região em que estamos, um dos problemas que mais nos aflige, quer os cidadãos, quer os políticos que têm o destino destes territórios e que os governam, é a atração das pessoas qualificadas. Isto porque o que nós temos, e das fragilidades maiores destes territórios, é precisamente o despovoamento que temos assistido nos últimos anos. E, portanto, dentro desta temática da atração, da fixação de quadros qualificados, de que forma é que veem que as políticas públicas podem dar resposta aos problemas destas regiões? Bem,
Do meu ponto de vista, eu acho que a atração de pessoas se faz criando condições de bem-estar, condições de bem-estar, e quando falo de bem-estar tem a ver com saúde, educação, infraestruturas, e, portanto, essa é uma questão importante para que as pessoas consigam portanto, ter confiança para residir em determinada região. Um aspecto preponderante nestes que acabo de referir é essencialmente a questão da saúde, cuidados primários, que são essenciais estarem disponíveis para que exista essa deslocalização pretendida e, portanto, toda uma envolvente também empresarial que possa também ser capaz de ir ao encontro dessa necessidade que as empresas têm. Mas com isto quer dizer que não é só a parte de incentivar a empresa a vir e depois vem tudo o resto, mas há também, é claro que é importante, mas há também uma outra forma de ver esta movimentação que tem a ver com níveis, melhorar os níveis de condição de vida relacionados com os serviços públicos que são prestados às pessoas e também, obviamente, aos serviços que são prestados às empresas. Do ponto de vista de envolvente empresarial, as áreas de acolhimento empresarial que estão também a serem desenvolvidas, melhoradas, intensificadas com novas valências, nomeadamente relacionadas também, quer com a transição climática e energética, quer também com a transição digital, colocando ao dispor dessas empresas capacidade para desenvolverem tecnologia sustentada em 5G ou outras formas que possam melhorar a competitividade das empresas. Esses núcleos, essas áreas de acolhimento, são também um fator de chamada para que as empresas se possam localizar, associando isto a vias de comunicação, e, portanto, são estes dois fatores, um mais ligado à questão de bem-estar social e outro ligado à envolvente empresarial, que eu considero, na minha opinião, que sejam fatores importantes para captar investimentos para as regiões do interior. E considera que o PRR, tal como está desenhado, dá resposta, ainda que de forma indireta, a essas necessidades? Sim, tem um papel relevante, muito relevante, e uma aposta grande nas áreas da saúde, rede de cuidados primários, rede de cuidados paliativos e continuados. Há um investimento bastante elevado público nessa área, tal como em equipamentos sociais, e para também um aspecto ligado portanto, à habitação para pessoas desfavorecidas, com rendimentos que consigam ou que não consigam comprar habitação própria. Na área da envolvente empresarial, e concretamente no interior, as áreas de acolhimento empresarial são 10 que foram selecionadas, uma aqui na Guarda, e são apenas 10, todas elas no interior, com uma capacidade de investimento e uma dimensão grande para poder ir ao encontro daquilo que eu disse há bocado. Obrigado. José Carvalho, as empresas são também, elas próprias, fator de atração de mão de obra qualificada, não concorda? Eu concordo não concordo inteiramente. E como é um assunto que eu creio que é fulcral aqui para todos, eu vou passar aqui, mas quando se fala nisto, do desenvolvimento do interior e de regiões de baixa densidade, o que é que se fala? Acessibilidade, discriminação positiva de sistemas de incentivos, universidades, atração de empresas. Eu vou-lhes aqui passar aqui umas... Pode, por favor, usar, porque todos a transmitir em direto. Vou passar aqui umas fotos.
É o de baixo? Veja lá. Isto não está a dar. Reparem aqui nisto. Eu estou a passar estas fotos e tenho certeza que estão a pensar que isto é no Barreiro. Esterreja, talvez. Alguns dirão que deve ser na Maia. Reparem nisto. Isto merece ser visto. Quando eles disseram onde é. E reparem nesta. E depois fixem esta ponte. Bem, o que é que se passa aqui? Isto, há 18 anos não havia nada. Era um concelho rural, 80% terreno. Quando o Presidente da Câmara tirava um pontapé numa pedra para tentar montar uma empresa, tinha problemas diabólicos por causa dos licenciamentos. Maioritariamente comunista, um Presidente da Câmara da CDU, em que não havia unidades económicas. Aquilo que havia era misericórdias, lares de idosos, jardins de infância, todos eles com pessoal geridos, como sabem, a gestão das câmaras, percebem-se que o que eu estou a dizer, não vale a pena adiantar. E era isto que se vivia. Há 18 anos não havia nada. Não havia nada. O Presidente chegou ao pé de mim, eu era na altura Presidente do NERSAN, chegou ao pé de mim e disse: "Ó Eduardo, não consigo atrair empresas. É um problema, é um desemprego endémico. Não consigo criar emprego, a não ser naquelas coisas em que conhece. Há aí uma oportunidade. Ninguém quer lixo à porta. Ninguém quer ter resíduos industriais banais. Ninguém quer ter resíduos domésticos. Ninguém quer ter centrais de compostagem. Eu talvez tenha aqui uma oportunidade. Ajude-me. Ajude-me a visitar coisas destas no estrangeiro." E assim foi. Eu fui a Arlon, fiz alguns contactos, fui a Arlon, que tem um ecoparque muito ligado às indústrias dos resíduos e da reciclagem, que serve a França, Luxemburgo e Bélgica. Fica ali no meio. Bem encantado. Foi falar com o Instituto Superior Técnico. O Superior Técnico deu-lhe ajuda na concepção do parque. Deram uma conotação ecológica, que na altura não havia, e que falava em ecologia, que há 18 anos as coisas eram bem mais complicadas. Todas as empresas que lá se montaram pagam uma percentagem dos seus proveitos, que são canalizados para as instituições de segurança, de solidariedade social. Resultado, em 18 anos estão 50 empresas. 50 empresas. Têm emprego qualificado, nomeadamente engenheiros do ambiente. Isto passa-se na chamusca. É servido por uma ponte. Quem vai da A23 para chegar ao parque passa por aquela ponte do século XIX, feita pelo engenheiro Eiffel, em que duas viaturas não conseguem passar simultaneamente. O que é que isto vem dizer? O que é que eu quero dizer com este exemplo? É que não há regiões condenadas ao subdesenvolvimento. O que há é regiões sem projetos e sem protagonistas. E a questão das acessibilidades, e vou dar 2 ou 3 exemplos só, que são importantes, mas que residem nisto. Nós gastamos, só neste momento, 13% da população portuguesa é que está a mais de 15 minutos numa autoestrada ou de uma via de alta prestação. Gastamos 18 mil milhões de euros nos últimos anos em acessibilidades rodoviárias. Fez-se muita coisa, atenuaram-se as assimetrias, mas não houve uma correspondência da atenuação das assimetrias com o custo de infraestruturação feito. E todos devem concordar comigo nisso. Isto mais uma vez prova que não basta só haver acessibilidades, tem de haver visão e capacidade de execução. E visão dos atores e dos protagonistas. Outro exemplo, uma Câmara aqui muito próxima de vós apostou fortemente na atração de empresas, nomeadamente base tecnológica. Fez um investimento de tal forma que comprometeu o equilíbrio financeiro na gestão seguinte.
O resultado conseguiu-se. Vêm empresas, não conseguiu trazer pessoas nem recursos humanos. Estas empresas de base tecnológica foram recrutar programadores, técnicos de informática, engenheiros de informática, a empresas lá existentes, fazendo subir os salários. Portanto, há aqui, eu só gostava de dar estas pistas para se pensar que o desafio que tem é um desafio tremendo, um desafio muito grave, só de facto com muita força e com algum voluntarismo é que se consegue imprimir um desenvolvimento que é esperado por todos. Deixei este exemplo para... Muito obrigado. E tenho então uma última questão, nesta feita diferente para cada um dos nossos convidados, uma vez que o tempo já vai longo e as agendas também não permitem muito mais, e portanto dirigia então ao Presidente da Estrutura de Missão, Renovar Portugal, uma questão que tem a ver com as expectativas que os empresários podem criar neste momento face ao PRR. Já nos disse que, sendo verdade que neste momento ainda muito do investimento está em curso e, portanto, as empresas estão ocupadas a terminar os seus investimentos ainda do ciclo do Portugal 2020, mas de que forma é que se podem agora planear os investimentos? Qual é a política de investimentos que neste momento faz sentido por forma a maximizar os apoios que podem obter junto do PRR, em termos de áreas temáticas de investimento, em termos de filosofias subjacentes a esses investimentos? De que forma é que se pode ir mais longe e relançar as empresas através do PRR? Ok, obrigado. Sim, muito rapidamente, porque vejo que já estamos um bocado cansados, portanto, só referir relativamente àquilo que são os apoios que atualmente estão abertos e que estão a receber candidaturas, que têm a ver com investimentos na área da descarbonização, que é um grande aviso de concurso que está atualmente a receber candidaturas. Portanto, eu referi há bocado que as agendas mobilizadoras já tiveram a sua apresentação de candidaturas e agora estamos a analisar. Há um conjunto também de apoios ligados à questão do emprego e da contratação de emprego com majorações, e aqui há um facto de uma majoração positiva, uma discriminação positiva a nível do interior, aliás, como tem existido, para a criação de postos de trabalho nas empresas. É um outro aviso que também de concurso que está em aberto para as empresas. E na área da Empresas 4.0, portanto, digitalização, componente C16 do PRR, onde temos vários concursos abertos para a recepção de candidaturas. A melhor forma de estar ao corrente do lançamento destes concursos é o site da Recuperar Portugal. Eu deixei ali na apresentação o endereço, mas é fácil procurarem. E no separador candidaturas poderão, portanto, ou inscrever-se com os alertas ou ir procurando os avisos que vão saindo. Todos eles são ali publicados e portanto, poderão acompanhar esse desenvolvimento. Atualmente, 50% da dotação do PRR foi já lançada em aviso de concurso. Portanto, temos 50% dessa dotação já colocada em concurso, sendo que 25% já temos aprovada em termos de projetos e em termos de pagamentos 3%. E, portanto, são esses os valores de execução que atualmente estão em termos de implementação do PRR. Obrigado. Muito bem, obrigado. E uma última pergunta dirigida ao Presidente da AIP, e que tem a ver com a inovação, que é hoje, já há muito tempo, um fator crítico de sucesso das empresas, a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de dar resposta àquilo que o mercado lhe pede. E, portanto, a questão que eu lhe deixava era de que forma, o que é que as empresas neste momento esperam dos poderes públicos para se manterem inovadoras e para poderem continuar nesta senda da inovação, sendo que os objetivos de ID nunca chegaram a ser atingidos. E, portanto,
o que é que esperam em termos de políticas públicas para manter as empresas num nível de inovação que lhes permita reforçar a sua competitividade? Eu acho que todos nós podemos testemunhar que houve uma evolução significativa nos últimos anos na área do investimento da inovação e há uma sensibilização muito grande para essa necessidade. Creio que também há uma evolução muito positiva por parte das universidades para não se fecharem em si, como têm estado em anos e décadas anteriores. Portanto, há aqui uma evolução muito positiva. A política pública tem ajudado, não é? A política pública disponibiliza recursos financeiros muito consideráveis para que isto se possa fazer. Agora, voltamos novamente ao mesmo. A questão da inovação, será que seria uma ideia muito disparatada que recorrer a sistemas de incentivos para a inovação houvesse uma exigência de requisitos de dimensão mínima? Não é? Que nos obrigasse a nós a estabelecer parcerias ou alguma cooperação para que pudéssemos concorrer a estes sistemas de inovação? Eu dou uma ideia que não. Porque, por exemplo, se alguém que não tem balanço e quer se internacionalizar, só vai dar asneira. Não é? Se alguém quiser reforçar a sua capacidade exportadora para mercados e o capital social não lhe permite pagar uma viagem ou duas à China, quer dizer, aquilo não vai correr bem. E, portanto, nós temos mais uma vez de pensar que esta questão da dimensão é o principal problema que nós temos na economia portuguesa e que nos vai obrigar a isso. Portanto, aqui relativamente à inovação, parece que as grandes empresas vão começar a ter acesso também a sistemas de incentivos. Eu acho que aí era um aviso claro que essa possibilidade só devia ser concedida se as grandes empresas fizessem projetos e candidaturas em que integrassem PMEs. Da mesma forma, como vemos também muitos recursos financeiros canalizados para as universidades, que as faz alimentar elas próprias. E, portanto, a recorrência ao acesso aos sistemas de incentivos tinham de ser também definidos, na qual se condicionasse estas candidaturas, desde que a universidade as fizesse em cooperação com as empresas. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. O Estado é forte quando exige este tipo de coisas. E quando o mercado não chega lá, o Estado está para isso. Portanto, são estas as considerações que eu tenho a fazer sobre isso. Muito obrigado. Agradeço aos dois. Pedi uma salva de palmas. E da minha parte, enfim, as questões que trazia para serem levantadas foram já abordadas. Entre o público, há alguém que queira, neste momento, deixar alguma questão para algum dos nossos convidados ou para ambos? Seria agora, talvez, o momento de o fazer. Não sei se há inscrições, nós já não temos muito tempo e, portanto, gostava que quem tivesse essas perguntas pudesse, neste momento, avançar com elas. Temos uma inscrição. Dado o avançar do tempo, peço-lhe um segundo. Dado o avançar do tempo, se pudéssemos agregar as questões para depois dar a possibilidade de resposta aos nossos convidados, seria talvez o método mais eficiente neste momento, face ao tempo que já vai demorado, para além daquilo que tínhamos pedido. Então não temos a tarde toda. Os empresários vieram aqui para... Sim. Peço-lhe, então, o seu nome e a entidade ou a empresa que representa. Luís Veiga, o grupo hoteleiro e têxtil também. Ok. Saúde na pessoa do Dr. Fernando Alfaiate e do José Eduardo, todos os empresários, autarcas presidentes e todos os convidados. Começava por assinalar que o José Eduardo, agradecer as palavras dele, dizer que, afinal, o nosso presidente da AIP tanto se dá com autarcas do CDS como se dá com autarcas do CDU, portanto é um presidente eclético, ficámos agora a saber, embora a chamusca não seja propriamente, pode ser se calhar até vais dizer que é um território de baixa densidade, está num território de baixa densidade, mas não é propriamente um território de fronteira, como é o caso onde nós estamos hoje em dia. Duas notas essenciais, nós estávamos à espera que a Sra. Ministra estivesse hoje aqui presente para lhe darmos algumas
para transmitirmos algumas das dores que nós temos neste momento, uma das quais tem a ver com a energia. Temos aqui um garrote sobre algumas empresas que têm a ver com a energia, nomeadamente com o gás natural e com a energia elétrica. Gás natural em que se paga barbaridades por taxas de ocupação do subsolo há anos, como é o caso de um concelho onde temos investimentos, que não é propriamente o da Guarda. Água 3 vezes superior em preço metro cúbico, onde nós também temos investimentos e que não é também propriamente a da Guarda, mas, sobretudo, uma coisa que há muita retórica do Governo relativamente ao preço do gás natural e à necessidade de baixar o preço e de estancar o preço, mas depois esquecemos que há um imposto especial sobre o gás natural, que está na fatura, como veem, e que não houve coragem até hoje de o retirar da nossa fatura. Portanto, são milhares de euros todos os meses que pagamos de imposto especial sobre o gás natural, quando a Comissão Europeia veio no dia 31 de dezembro do ano passado dizer que afinal o gás natural é uma energia verde. Portanto, José Eduardo, se pudesse transmitir isto, era muito importante que eliminassem este imposto ou que o suspendessem. Relativamente, falaste num termo que eu acho essencial, que é a visão. Não conseguimos concretizar nenhuma estratégia ou nenhum plano, e o Sr. Presidente da Câmara da Guarda falou muito bem, fizeram-se muitos planos, mas continuamos o país da mesma maneira e entramos neste século em recessão, e assim temos estado desde 2000 praticamente. E foi o plano rodoviário que estancou, foi o plano ferroviário que não sabemos para onde é que vai, se vai haver comboio de alta velocidade, o que é que vai, se o Intercidades vai ser melhor do que é, porque eu recuso-me a andar no Intercidades, e portanto assim andamos, ano após ano, isto precisamente porque não há visão para o território e não há visão para o país. Há aqui um grande problema de estratégia e é preciso saber se realmente a estratégia que está montada é uma estratégia em que este Governo é subcontratado pela Comissão Europeia para definir o que a Comissão Europeia quer do nosso país, ou se efetivamente o Governo tem ideias próprias e faz um PRR à medida e um PT 2020 à medida para este país, porque neste momento, faça o que tu disseste, deixamos subentende-se que afinal a Comissão Europeia é que impõe as políticas ao país. E pelos vistos há países onde há presidentes e há primeiros-ministros que têm capacidade de confrontar a Comissão Europeia e dizer não é isto que nos interessa para este país, não é isto, é aquilo. Portanto, há aqui claramente uma desvantagem que nós temos em sermos mais frontais neste aspecto. Por outro lado, sobre o PRR, queria dizer que numa sessão em que eu estive há uns tempos na UBI, ficámos a saber que a majoração dos apoios para a região centro é inferior à majoração que tem Açores e Madeira. Portanto, a região centro foi vista como um todo. Não há aqui um benefício específico para o interior do país, ou seja, para a beira interior, e é isso que eu gosto de falar, é da beira interior como um todo, e, portanto, não houve aqui nenhum benefício específico. Nós temos vivido, desde há muito tempo, com majorações miserabilistas, ou seja, deem lá ao pessoal do interior mais 10% para este projeto. Para este programa de incentivos, mais 10%. E é assim que tem vivido. E quem tem desenhado os programas de incentivos só tem feito isto. Quanto é que damos lá àquele pessoal da beira interior? Mais 10%. E é assim que tem que ser. Neste caso do PRR ainda foi pior. A região centro foi vista como um todo e a majoração, a maior, quer dizer, a insularidade é mais importante, neste caso, ser beneficiada do que propriamente a interioridade. Portanto, nós estamos contra isso. O programa de eficiência energética dos edifícios, que vai terminar as candidaturas no fim deste mês, é muito curto, tenho que lhe dizer também, Fernando Alfaiate, porque realmente tivemos que pedir a técnicos para fazerem certificação energética dos edifícios, auditoria energética, uma série de documentação, uma burocracia brutal, e neste momento há muitas empresas que não vão conseguir entregar as candidaturas a tempo. O tempo é muito curto, precisamente para isso, e portanto fica aqui esta nota. Sobre a visão, só para terminar, não havendo visão sobre o país, também não há visão sobre o território. Nós não nos conseguimos impor neste território se não nos juntarmos, muito importante, e se as comunidades intermunicipais não se juntarem as duas, e de uma vez por todas ter mais este desenvolvimento regional, que devia ser, isso sim, um dos objetivos deste PRR, era que o interior pudesse construir agências de desenvolvimento regional para se venderem. Deste um exemplo do AICEP, porque no lançamento,
de um programa de internacionalização na UBI. Há pouco tempo o AECEP esteve presente e eu perguntei ao Presidente do AECEP se lembrava quando é que foi a última empresa que o AECEP trouxe para a beira interior. E por estranho que pareça, ele não se conseguia lembrar, mas é óbvio que o AECEP não se interessa por trazer empresas para a nossa região. Portanto, se nós não tivermos uma agência que crie o nosso próprio AECEP, nós não conseguimos dar a volta a isto. Captação de investimento, captação de pessoas, tudo bem. E, portanto, é por essa via é que eu vejo que haja possibilidade de nós conseguirmos eliminar a interioridade. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se tem algum comentário que gostassem de fazer. Há mais alguma inscrição? Temos... Antes de mais, boa tarde a todos. Felicitar o Núcleo Empresarial da Guarda por este evento. Acho que é sempre importante nós trocarmos impressões, vermos outro tipo de perspectivas. Também agradecer aos oradores pela forma eloquente que me apresentaram aqui alguns chavões para nos fazer refletir daquilo que pode ser o futuro. Eu queria deixar aqui também uma nota em função também daquilo que o Presidente da AIP fez. Tem a ver essencialmente com a especialização dos territórios. Por vezes nós pensamos que o ovo de Colombo é empresas de base tecnológica, a transição digital, então todos apostam sempre no mesmo ovo de Colombo. Eu tenho uma perspectiva completamente diferente e era essa a questão que eu vos queria lançar. Há territórios com determinado tipo de especificidades. Pronto. E a Guarda, eu penso também terá que ter uma forte componente de base tecnológica, porque é o futuro, mas também tem um tema que para mim é chave. Tem a ver com o Porto Seco, tem a ver com a questão da logística, em que o Politécnico já deu aqui o pontapé de saída, e até um futuro parque de ciência e tecnologia muito ligado à investigação, por isso é que entra aqui o Politécnico, esta componente, e também dentro muito desta lógica que é muito própria nossa, e depois faz crescer todo o território, onde os núcleos empresariais farão esta ligação, até porque referiu e muito bem este quadro comunitário de apoio para grandes empresas. Os núcleos empresariais terão que fazer este trabalho de juntar as pequenas, porque 80% do nosso tecido empresarial, infelizmente, é pequeno, e o núcleo empresarial também é vital nesta situação. A questão que eu queria deixar é se nós temos ou não temos que nos especializar naquilo que somos realmente bons e que pode alavancar os nossos territórios de baixa densidade populacional e estes territórios transfronteiriços. Eu até vendo aqui algumas apostas com Espanha, porque nós temos características muito próprias, e o Luís Veiga aqui referiu muito bem algumas características muito próprias, quando nós analisamos regiões centro. Felizmente a minha empresa está pelo país inteiro e eu tenho mais ou menos a percepção do que é que está a fazer. Mas estas zonas transfronteiriças, e falo mais nestas zonas transfronteiriças, devem ser tratadas de forma diferenciadora e não por região centro, não por região norte, sul, deve ser tratada como região transfronteiriça. E essas pequenas notas que faremos chegar, e com certeza que a senhora Ministra, neste aspecto, que é muito amiga da Guarda, houve estas nossas reivindicações e estas reivindicações vão de chegar e esses nossos anseios. Era a questão que eu queria deixar. Muito obrigado. Obrigado. Se querem dar alguma... completar? Bem, eu destas duas intervenções gostava de dizer o seguinte. A minha vida é o gás natural. E portanto, formei uma distribuidora, agora parece que é uma fonte de energia maldita, mas trouxe desenvolvimento e competitividade regional nos sítios onde se distribuía, em Santarém, no distrito de Santarém e Porto Alegre. Mas na altura, mobilizei todas as câmaras a entrarem na estrutura acionista, e todas entraram, independentemente dos seus partidos. Ficaram com participações nessa sociedade. Os planos de investimento dessa sociedade eram discutidos e apresentados em assembleia, com a presença de todos os autarcas. Qual era a compensação que se teve? Isentaram de taxas de ocupação de solo, a sociedade dava gratuitamente a fibra óptica e isentaram as taxas de ocupação de solo enquanto esta sociedade tivesse planos de investimento dentro dos próprios concelhos. E neste momento, há 2 anos vendemos a empresa, a Galp, por sua vez já vendeu a uns japoneses, e o que é um facto é que é a única distribuidora em todo o país, que há 7, há 6, em que não se paga 1 cêntimo de taxa de ocupação de solo. Eu acho que aqui, para aliviar, também eventualmente se podia fazer a mesma coisa. A Beiragás, com certeza, já não vai admitir que as autarquias entrem na estrutura acionista da Beiragás,
mas podia-se muito bem começar a negociar algumas situações destas, de forma a permitir a isenção das taxas de ocupação de solo. Como sabem, não é uniformizado em todo o país e, portanto, há coisas que oscilam em coisas completamente absurdas. Eu acho que uma região não se desenvolve com a criação de incubadoras. Quer dizer, se alguém pensa que é com incubadoras que se desenvolve uma região, não é. Eu acho que necessita de atrair e ter capacidade de atração de empresas e de grandes empresas e investimentos. E quanto mais fracos somos, mais necessidade temos em criar sinergias e complementaridades. Eu acho que o exemplo que o Luís deu relativamente à questão do ICEP. A ICEP tem uma empresa, que é o Global Parques, que veio do EPE e que precisa rentabilizar os seus ativos. E, portanto, quando vem uma intenção de investimento superior a 25 milhões de euros, que normalmente até beneficia e discute os contratos de incentivos que saem fora dos POs regionais, entram no regime contratual, eu tenho a certeza absoluta que os primeiros parques onde são apresentados, o portfólio de parques onde é apresentado, são os ativos do ICE. Eu, desde o Miguel Cadilho, que foi presidente da chamada API, que eu dizer que havia incompatibilidade de interesses. A ICEP não pode ter participações em parques empresariais, porque vai meter tudo para sinos. E só quando não há capacidade de meter em sinos e nos parques em que eles têm, é que depois vêm para outro tipo de regiões. Portanto, se houver aqui uma espécie de ICEP local, regional, em que estão associações empresariais, autarquias e CIMs, isso ganha uma força extraordinária e profissionalizando. E para trazer empresas é preciso andar com uma mala na mão. Nem é preciso estar à espera que venham bater à porta. Porque não vêm. Não vêm. Porque as estruturas, quando se fala na questão da centralização, a centralização é isto, quer dizer, esta mácula e estes ónus que temos. E é necessário, mas passam os governos do PSD, passam dos PS e tudo lá fica. A ICEP não pode ter parques, porque desvirtua a captação de investimento e a sua localização. Não é aquilo que eu acho. Obrigado, José Carvalho. E realmente, com oradores assim, o tempo passa a correr, não é? A sessão já vai longa e por isso resta-me agradecer aos dois a participação, resta-me agradecer a este público que nos escutou e que participou e permitia-me deixar aqui um breve resumo das ideias de força que aqui foram sendo transmitidas ao longo da sessão. Para o lado dos empresários, que se calhar são a maioria, sublinhar que, na verdade, foi aqui dito que 2/3 do orçamento do PRR para as empresas são na área da transição digital e da transição energética. E, portanto, estes deverão ser duas áreas temáticas em que os objetivos de investimento têm que ser ponderados, por forma a poder aceder aos fundos, por forma a trazer meios financeiros para as empresas que permitam alavancar as operações. Depois, enfim, também havendo algumas questões relacionadas com a legislação laboral, onde ainda será preciso adequar as restrições que temos em termos de garantias que são dadas aos trabalhadores aos ciclos económicos. Essa é uma matéria para políticos, não é uma matéria para empresários, mas para empresários será sim o que nos foi dito sobre, neste momento, já estar aberto um concurso grande na área da descarbonização e da indústria 4.0. Portanto, mais uma vez, digitalização, robotização. Nós sabemos que vai haver a intensificação destes meios nas empresas ao longo dos próximos anos e, portanto, todos os empresários têm de ponderar este caminho e adaptar-se a estes passos que vão sendo dados. Depois, enfim, outra pista que aqui foi dada e que eu não posso deixar de sublinhar é que, de facto, se vier a ser permitido o acesso de grandes empresas aos fundos comunitários, portanto, aos programas de apoio, aos sistemas de incentivos, isso poderá ser feito em associação com PMEs e, portanto, eu diria que se aqui
se aqui estiver representado a estrutura empresarial portuguesa, a maioria serão com certeza PME e, portanto, podem começar a posicionar-se para, no futuro, poderem vir a beneficiar deste tipo de simbiose. Mais cooperação, quer com interempresas do mesmo setor dimensional, quer com empresas maiores, e também a cooperação com as entidades do sistema científico e tecnológico, universidades, politécnicos e outras entidades. Por fim, deixar também um sublinhado ao poder político de que foram aqui dadas algumas pistas de instrumentos que estão ao dispor para, de alguma forma, facilitar, em termos da fiscalidade que é própria dos municípios, de forma a facilitar e a baixar, nomeadamente, os custos da energia, mas admito que também, noutras matérias, possa ser dado algum alívio às empresas e também aos cidadãos. Resta-me agradecer e, para terminar, chamava então o Sr. Presidente do NERGA para nos dirigir umas palavras finais. Obrigado a todos. Bem, estamos mesmo na ronda final. Eu queria, antes de mais, agradecer ao Dr. Fernando Alfaiate a presença, ao nosso Presidente da AIP, Dr. José Eduardo Carvalho, também o elevado contributo, ao nosso moderador, obrigado Rui, e a todos os presentes. Portanto, o NERGA é mesmo isto, nós de vez em quando necessitamos de pensar um bocadinho mais além, pensar na estratégia, fazer networking, e, portanto, a Associação Empresarial é um misto de partilha, um misto de criar visão e fundamentalmente, criar união e unir esforços em prol do nosso desenvolvimento. Portanto, bem-ajam a todos e obrigado e até uma próxima.